Olá, amigos do grupo Criando Podcast. Aqui que está falando é João Pedro. Vamos dar prosseguimento ao nosso tutorial sobre edição de podcasts espíritas. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela demora, desse segundo vídeo. E vamos lá. Na primeira aula, nós aprendemos como fazer a importação dos arquivos, a renomeá-los e a salvar o projeto. Nessa segunda videoaula, eu vou estar passando para vocês como fazer a remoção de ruídos e também a limpeza do áudio, dos áudios no caso, com o silêncio, beleza? Vamos começar então a remoção de ruídos. Como nós vamos fazer isso? Bem, a gente vai ter que selecionar uma faixa. Essas três primeiras aqui eu já removi o ruído, então eu vou remover o ruído dessas três últimas aqui para a gente perceber a diferença, beleza? Então vou dar um solo nessa faixa aqui. Vou dar um zoom. Esse mesmo processo que eu vou fazer vai ter que ser repetido em todas as faixas. Tá legal? Então, vamos só dar uma ouvida no áudio. Tem as frases, hein? E aí, só que aí há uma intriga imensa também sobre a Calpurnia Lucrécia. E ele então se separa dela. Bom, eu não sei se vocês conseguem perceber um pequeno chiadinho no fundo do áudio. É esse chiadinho que a gente vai remover. Tá? Esse que é o famoso ruído. Para remover ruído, nós temos que antes... Vamos lá. Temos que vir em efeitos, remover ruído. Aqui na remoção de ruídos, ele vai querer que a gente faça, dois passos. O primeiro, a gente vai ter que obter o perfil do ruído. E para o segundo passo, a gente vai fazer a remoção. No primeiro passo, obter perfil. Como é que nós vamos obter o perfil do ruído? Aqui no primeiro passo ele fala o seguinte: selecione alguns segundos de apenas ruídos para que a Audacity saiba o que filtrar. Beleza, então nós vamos fazer isso. Vamos selecionar uma parte do áudio que tenha somente ruído. Eu já sei mais ou menos uma parte que tenha só ruído. Aqui eu vou aplicar. Essa parte aqui mais ou menos. Detalhe importante que se você selecionar uma parte em que tenha voz, pode correr o risco de distorcer as vozes. Tá legal? Então por isso que ele pede para a gente selecionar a parte que tenha somente o ruído. Tá legal? Então eu vou dar um play aqui de novo. A gente percebe o chiadinho no final do áudio, é esse chiado que a gente vai remover. Então eu vou remover ele agora, aí depois que fizer a remoção, eu vou soltar a faixa aqui de novo e a gente vai ver como a diferença é grande. Okay? Então selecionamos aqui, vamos voltar aqui em efeitos, remover ruído, obter perfil de ruído. Ele já obteve esse perfil aqui, está obtendo o perfil. Agora nós vamos voltar em efeitos, remover ruído. Se você quiser testar aqui, mexer nessas configurações e fazer uma pré-visualização, fique à vontade. Mas com a configuração padrão aqui já apresenta um resultado muito bom.
Então, nós vamos dar um OK. Bom, esqueci de um ponto importante. Antes de a gente fazer esse passo, a gente vai ter que selecionar todo o áudio antes. Então, depois que se obtém o perfil do ruído, então a gente seleciona todo o áudio. Voltamos em efeitos. Remover ruído. É só dar um OK, porque o perfil já foi obtido. Ele vai remover o ruído dessa faixa de áudio. Beleza? Bom, ele já removeu o ruído, vamos ver como ficou? Então a gente seleciona a parte novamente, mais ou menos aqui entre 56 e 57 segundos. Então, dá um play e não tem mais nenhum ruído, beleza? Vamos fazer aqui agora com o áudio aqui do Geraldinho. Vamos só ouvir. Ó, o chiadinho no fundo. Agora vamos ouvir aqui da Lívia. Nenhum. A diferença fica realmente muito grande. Então, vamos em efeitos. Remover ruído. Obter perfil de ruído. Depois que você obtém o perfil, a gente seleciona todo o áudio. Estou obtendo o perfil agora. Então, selecionamos todo o áudio. Voltamos em efeitos. Remover ruído. E é só dar um OK. Bom, vamos ver como ficou? Dá um play. Opa. Deixar ele solo aqui. Esse ruído que vocês ouviram é do último áudio aqui do Guilherme. Então vamos ver aqui. E o áudio do Geraldo foi limpo, ou seja, foi removido o ruído do áudio. Para não me alongar muito, esse mesmo processo tem que ser aplicado em todas as faixas de áudio. Legal? Ou seja, seleciona a parte que só tem ruído, vai em efeitos, obter perfil de ruído, depois seleciona todo o áudio dando 2 cliques, volta em efeitos, remover ruído e é só clicar lá no OK para ele fazer a remoção do ruído. Esse mesmo processo em todos os canais. Tá legal? Por enquanto ainda não vou remover o ruído do áudio do Guilherme para dar tempo de passar para vocês a questão da limpeza com silêncios. Legal? Como é que eu faço isso? Bem, deixa eu ajustar aqui o projeto ao tamanho da tela. Quando eu recebi os áudios para fazer a minha primeira edição, né, com a 2000 anos, eu fiquei um pouco preocupado com relação à sincronia. No primeiro momento eu achava que ia ter que
selecionar a parte que o participante está falando, né? Abrir uma nova faixa embaixo e copiando e colando a nova faixa. Mas aí, para minha surpresa, os áudios eles já vêm todos sincronizados. Aí já poupou um trabalho muito grande. Aí, em certo momento, quando eu estava tentando aprender a mexer no Audacity, eu, por um acaso, né, testei a ferramenta do silêncio. E quando eu testei, eu pude perceber que, poxa, então acho que vai dar para fazer isso. Eu comecei a aplicar silêncios no momento em que cada participante não estava falando durante o áudio, ou então alguma conversa que não é para entrar na edição, eu fui aplicando silêncio para não ir perdendo a sincronia. Isso, para mim, economizou um tempo muito grande na edição dos áudios. Entendeu? Bom, não sei se existe uma outra forma, né? Se existir, eu peço que os mais experientes aí, que já estão na edição há mais tempo, me passem, me falem, a fim de melhorar e agilizar o trabalho. E para fazer essa limpeza, é importante a gente ouvir o episódio com muita calma. Entendeu? E como vocês podem perceber, com a prática a gente vai percebendo no momento em que existe alguém falando e que não existe a pessoa falando. Por exemplo, vamos selecionar aqui somente um áudio do Dauro, onde já comecei a fazer a limpeza do áudio. A gente percebe aqui pela amplitude da onda, se é assim que eu posso me expressar, que aqui tem uma fala do Dauro. Entendeu? E entre o intervalo dessa fala e essa outra fala dele aqui, ele não está falando, ou seja, se tem conversa de fundo, então outro personagem, outro participante está falando na conversa, e aí a gente pode aplicar o silêncio aqui nessa parte. Legal? Acho que para mim a importância de aplicação do silêncio é mais para não perder a sincronia. E ajuda também a limpar mais o áudio. Beleza? Ou seja, aplicando o silêncio na parte que, por exemplo, o Geraldo está falando aqui, com os silêncios aplicados, a voz dele vai ficar mais limpa, não vai ter interferência da voz de fundo. Aí, para mim, essa foi uma alternativa assim, que apresentou um resultado muito significativo na qualidade do episódio. Legal? Então, como é que a gente vai fazer isso? É importante, na limpeza com silêncios, a utilização do zoom. Tá? Eu ajustei aqui só para a gente ter uma ideia geral aqui do que tem que ser limpo e do que não tem que ser limpo. Então, vamos continuar aqui na faixa do Dauro aqui. E vamos aplicar o zoom, aumentar aqui, para ficar mais preciso a limpeza. Bom, aqui eu já fiz a limpeza, então posso avançar um pouquinho. Beleza. Pode dar um play aqui agora. Ô Marco, eu queria só fazer uma observação, vamos ver se é pertinente nesse começo, senão a gente faz em outro momento. Primeiro, o questionamento de... Basta mais um pouco. Até agora aqui só é falar do Dauro. Vou colocar aqui. Porque se uma região inteira não tinha tanta importância para Roma, imagina um personagem. Daí a gente não vê tantos registros históricos. Fala um pouquinho para a gente desses 3 pontos. A partir daqui, a gente pode aplicar um silêncio. Então, seleciona a área.
É sempre bom, por acaso, ficar atento para essas pequenas ondas aqui, que às vezes a gente pensa que só é som de fundo, mas às vezes é alguma fala de personagem, melhor, do participante, né? Por exemplo, um impressionante, fantástico, isso, né? São pontos que podem ser cortados, mas não devem ser todos cortados, tem que ser utilizado em certos momentos. Então, quando for duvidoso, a gente, por exemplo, vou parar aqui, que eu não sei se vale a pena cortar essa pequena onda aqui ou não. Então, selecionei até aqui, posso aplicar um silêncio. Então, aqui nesse Silence Audio, então, aplico silêncio. Ficou silêncio, beleza. Então, vamos ver se vale a pena cortar ou não. Tem que cortar, o som de prata aqui. Então, vamos de novo selecionando. Opa, parou bem aqui, mais ou menos. Clica, silêncio novamente. Vamos dar um play, quer ver? Traduz pra gente. Sim, Senadores perdidos. perdidos. Senadores perdidos, senadores. Aqui a gente pode limpar um pouquinho mais. Vamos aplicar um zoom aqui para melhorar o corte. Por exemplo, isso aqui, vamos dar um play para ouvir. Ver se dá para cortar mais aqui. Traduz pra gente. Exato. Então, nesse ponto aqui todo a gente pode aplicar um silêncio. Silenciou, beleza. Vamos passar aqui. Traduz pra gente. Senadores perdidos. Então, a partir daqui a gente pode selecionar até aqui. Vamos aplicar mais um silêncio. Vamos ouvir aqui rapidinho. Só mais uma pergunta. Existia um arquivo oficial romano? Tá bom? Opa, ainda continua falando aqui. De documentos que registrava essas altas autoridades? Então, a partir daqui a gente pode aplicar o silêncio também. Então, se vocês perceberem, só que está falando aqui é o Marco Paulo. Aqui nas outras faixas, ninguém está falando. Então, a ideia é o seguinte: aplicando o silêncio aqui em todas as faixas, a voz do Marco Paulo vai ficar, a fala dele vai ficar uma fala mais limpa, com poucas interferências de fundo. Então, como eu havia falado antes, isso ajuda a melhorar a qualidade do áudio. Então, por isso que eu acho importante, né, essa aplicação de silêncio. Legal? Então vamos só aplicar o silêncio aqui mais uma vez, só para não alongar muito aqui no vídeo.
A gente vai selecionar toda aqui. Posso diminuir o zoom para ficar mais rápido, subir até aqui mais ou menos. E a gente aplica o silêncio novamente. E o cuidado em preservar a documentação. E esse mesmo processo, pessoal, a gente tem que aplicar em todos os áudios. Olha só como está ficando aqui a fala do áudio, os silêncios aplicados. A diferença aqui é bem grande, né? No momento que ele está falando e no momento que ele não está falando. Então, esse mesmo método a gente aplica aqui em todos os áudios, beleza? Mais importante de tudo, também, no momento que estiver fazendo a edição, você ir sempre salvando, guardar projeto ou então Ctrl S. Caso o computador pare ou aconteça alguma coisa, todo e qualquer procedimento que vocês estiverem fazendo aqui durante a edição, terminou, dá um Ctrl S ou então vai lá em ficheiro e guardar ficheiro e guardar projeto. Beleza, pessoal? Bem, por enquanto é isso. No próximo vídeo, já vou estar com os áudios todos limpos aqui. A gente vai fazer a união dos áudios. Aí a gente vai passar para vocês sobre como fazer os cortes, né? O que cortar, como cortar, questão dos vícios de linguagem, enfim. E no vídeo posterior, já vou ensinar a fazer a aplicação do compressor, né, como for necessário, e do amplificador também para regular o volume, né, o volume do áudio, o volume do arquivo. E também das trilhas sonoras. Beleza? Bom, espero que esse vídeo seja útil para vocês. Qualquer dúvida é só deixar no comentário, qualquer sugestão também serão muito bem-vindas. E um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.